Ai, meu Deus do céu, que agora os bancos digitais resolveram que vão cobrar taxa. Agora tem taxa para você ter conta aberta, agora tem taxa para sacar até nos bancos que não cobravam taxa. A cada dia parece que os bancos digitais se aproximam mais do que eram os bancos tradicionais. E aí a gente vai ter que refletir uma questão que muita gente já sabe, muita gente não sabe, que é como a empresa chega no mercado que já está saturado e consegue se estabelecer sem quebrar até o dia que ela vai começar a lucrar. Quando a gente fala em banco no Brasil, a gente sabe que as instituições aqui são algumas até centenárias, como a Caixa, como o Banco do Brasil, e outras estão aí há quase um século, como o Bradesco, como o Itaú. Mas também a gente tem que lembrar que muitos bancos surgiram, cresceram, ganharam dinheiro e simplesmente um dia foram para o buraco, como o Banco Santos, o Banco Pan-Americano, o Banco Nacional e outros bancos também que foram incorporados, como o Real, como o Bamerindos, como o HSBC, enfim. Nem todos esses bancos que eu citei são brasileiros, mas todos eles tiveram uma história no Brasil e em algum momento elas tiveram essas histórias encerradas, alguns por motivos menos problemáticos, outros mais, mas enfim, os bancos eles não são eternos. Quando a gente começa a assistir a transformação digital no Brasil, em que as pessoas começam a ter smartphones, ali no começo dos anos 2010, naturalmente que os bancos tradicionais iriam enfrentar uma nova onda de transformação. Então, com essa nova onda, começaram a surgir então os bancos digitais, que estavam navegando em mares muito, mas muito revoltos. Afinal de contas, bater de frente com bancos que já estão aí estabelecidos é muito difícil. E para acontecer isso, precisava de duas coisas. A primeira delas é de investimento. Muito investimento. Investimento quase infinito. Você não monta um banco sem ter muito dinheiro, porque você vai ter que emprestar dinheiro para as pessoas, você vai ter cartão de crédito, um monte de coisa que vai precisar que você tenha como fazer isso funcionar. E a segunda coisa é estratégia. E essa estratégia é simplesmente você começar a fazer as pessoas quererem usar seu serviço, ao invés de usar um serviço que elas já estão habituadas e que elas sentem-se seguras a usar. Então quando surge, por exemplo, um Nubank, ele não vai surgir como ele é hoje, porque senão não teria dado certo. Como que o Nubank surgiu ali em 2014? Era um cartão de crédito somente, sem anuidade, que dava cartão de crédito internacional e até mesmo Platinum para as pessoas que nunca tiveram, e tinha um aplicativo extremamente completo que você conseguia ver tudo, desde os seus gastos atualizados até planilhinhas ali básicas que mostravam se você estava gastando mais com comida, mais com serviços, mais com entretenimento. Então essa foi uma grande revolução no primeiro momento. E com isso começaram a surgir inúmeros concorrentes, né? E a gente sempre cita aqui o Banco Inter, que até existia como intermédio, mas hoje é outra coisa, porque ele é um banco digital, mudou até de nome, né? Enfim, troca de logo a cada 2 anos aí, nunca acerta, pelo amor de Deus. É o Banco C6, né? Que também ganhou muito terreno nesses últimos tempos, é um banco novo de 2019. E todos eles têm em comum algo que muitos outros também têm, que é justamente aquela questão de lançar muitas coisas de graça, assim, ó, no começo, para atrair cliente, atrair olhares, atrair confiança. Porque a partir do momento que você abre uma conta num banco digital, você começa a usar, começa a criar uma certa relação com o banco, isso vai gerando também, da parte do cliente, uma credibilidade. Então você passa a não ter mais medo. Eu lembro quando eu abri a minha primeira conta no Banco Inter, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu tô colocando meus dados nisso aqui? Tá tão na cara que isso não vai dar certo. E sabe o que aconteceu? Eu adorei o Banco Inter, tanto que eu fiz um monte de vídeos do Banco Inter, eu faço vídeo falando do Banco Inter até hoje, porque basicamente é um serviço que funciona, ele é muito bom, ele tem muitas coisas que bancos tradicionais não têm. E por isso, hoje, eu não tenho medo de falar de banco digital, mas isso lá atrás não era assim. Mas por que eu abri conta no Banco Inter? O primeiro ponto é, eu tenho uma certa confiança na minha capacidade de mexer no celular, eu sei lidar com tecnologia, não sou um grande expert, mas eu sei mexer. E segundo, é de graça, o que eu tenho a perder? Se não gostar, eu fecho a conta. Aí eu comecei a usar, comecei a gostar, eles começaram a me oferecer um monte de benefício, e eis que eu já tô aí com conta aberta há anos. Do mesmo jeito com o C6 Bank, do mesmo jeito com outros também, PicPay, Recarga Pay, Mercado Pago, PagBank. Nossa, a gente abre conta assim, banco digital como troca de roupa, né? E depois a gente tem que ficar correndo atrás para poder fazer a declaração. Ah, Gilberto Barros, aí vê o leão, ó. Cassino! Pois é, não é esse leão que vem, né? É outro. É o leão da Receita Federal. Mas, de toda forma, os bancos digitais
Quando perceberam que a sua base de clientes já nutria uma credibilidade por eles, começaram a perceber então que chegaria o momento do próximo passo, que é o passo de parar de ter prejuízo. Afinal de contas, eles ficaram investindo por anos para poderem construir uma imagem de segurança, credibilidade, uma base sólida de clientes ativos. E aí, então, eles dão o próximo passo, que é começar a cobrar tarifa. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Afinal de contas, as pessoas têm tantas opções que se um banco começa a cobrar você demais, você fala assim, ok, tchau, vou para outro. Então, começa com uma cobrança de saque que não tinha, é uma cobrança da manutenção da conta que não tinha. Ah, mas se você tiver um cartão superior aqui, você não paga. Mas não é todo mundo que consegue ter um cartão superior. Ah, é porque você tinha um benefíciozinho ali que era de graça, como uma tag de pedágio, mas não é de graça mais. Então, quando você percebe, você já está envolvido com o banco num ponto que você não consegue mais se livrar dele. Ou se você quiser se livrar dele, você vai ter que começar um relacionamento com outro banco que talvez vai ter as mesmas taxas. E no fim das contas, tudo isso foi de caso pensado. Não dá para dizer que isso é uma desonestidade dos bancos. Na verdade, é uma estratégia assim, que a gente não pensou nela, né? A maioria das pessoas, pelo menos, nunca pensou nisso. E é o que está acontecendo. Os bancos digitais, eles surgiram, surfaram no hype, porque muitas pessoas sequer tinham conta em banco tradicional e de repente elas estavam abrindo conta no banco digital e tendo toda a facilidade de resolver tudo com o celularzinho na mão, sem precisar se locomover até uma agência, pegar a fila, esperar para falar com o gerente e ainda sair do banco correndo o risco de alguém lá do banco ter colocado um serviço na sua conta que você não solicitou e que vai ficar descontando R$90 por mês sem você saber. Então isso foi resolvido. Por outro lado, os bancos digitais precisavam lucrar, eles não são ONGs, eles são instituições capitalistas, apesar da fama de esquerdista do Nubank. Muita gente fala que o Nubank é um banco de esquerda, e não existe banco de esquerda, meu amigo, não existe. Esquece isso, tá? Isso aí, se alguém te colocou na cabeça, assiste o vídeo que tá na descrição, que você vai começar a enxergar as coisas de um jeito um pouco mais esclarecido, viu? Porque senão você vai ficar achando que alho é bugalho, e não é. Focinho de porco não é tomada. Nossa, não tem mais nenhuma figura de linguagem óbvia para eu usar, né? De toda maneira, os bancos agora começaram sim a lucrar. Eles estão começando a colocar as manguinhas para trás, né? As asinhas de fora. E aí, então, a pergunta que fica é: até que ponto vale a pena você manter as contas nos bancos digitais e não ir para um banco tradicional? Porque o banco tradicional também evoluiu os seus aplicativos. E se antes os bancos digitais tinham aplicativos muito melhores que os bancos tradicionais, isso já não é uma verdade absoluta. Hoje os bancos digitais e os bancos tradicionais têm aplicativos um tão bom quanto o outro. O que me diferencia no banco digital é, para mim, o que eu acho de diferencial, né? Que o banco digital ele lança mais serviços arrojados, né? Eles lançam coisas assim mais interessantes, mais rápido. E geralmente parece que eles estão na vanguarda e os bancos tradicionais vão copiando aquilo que deu certo. Por isso eu ainda acho legal ter banco digital. Além do fato de que banco digital, quando você atinge uma certa categoria, ele começa a exterminar esses custos, né? E aí você não tem tanto custo mais, ou até mesmo custo algum. Tem outros benefícios também, mas tem o bônus e tem o ônus, né? O ônus é que se você precisar de alguma coisa, você não tem como ir lá reclamar com o gerente. Se você for precisar de suporte, às vezes é muito bom, às vezes é uma porcaria. Então, cabe a você julgar o que vale mais a pena, manter o banco digital, ter um banco digital, um tradicional, mas o fato é que os bancos surgiram, os bancos digitais, né, surgiram gratuitos para construir, né, uma base de clientes. E agora essa base já foi construída, já passou o hype dos bancos digitais, as pessoas já não têm tanto esse negócio de é banco digital, será que é seguro? Todo mundo sabe que o banco digital sofre as mesmas regulamentações e supervisões do Banco Central. Então, ele vai ter a mesma segurança, só não vai ter a mesma facilidade para você trocar uma ideia lá com o gerente. Mas aí é uma outra questão. De toda forma, se o seu dinheiro sumir, se o banco quebrar, tudo isso tem regulamentações, tem lei no Brasil que vai agir em favor do cliente. Teoricamente, né? A gente espera que isso aconteça, mas até hoje, eu particularmente nunca passei por uma quebra de banco. E você? Comenta aí se você passou pra gente saber o tamanho desse buraco que você se meteu. Mas o banco digital tem FGC, tem regulamentação, como eu falei, ele está sendo supervisionado, tem leis, tem vistoria, tem órgãos que estão analisando se ele está agindo em conformidade com a lei do Brasil, então, teoricamente, não tem nenhum motivo para a gente se preocupar, não. Mas o grande motivo para a gente se preocupar é que pode ser que daqui a pouco o banco digital tenha até mais taxa que o banco tradicional. Pelo amor, né? Do jeito que as coisas estão caminhando, eu não duvidaria disso, não. Mas, enfim, esse vídeo foi para mostrar que os bancos digitais, eles tinham um método, eles tinham um interesse, que era atrair atenção. E eu, particularmente, nunca percebi isso. Eu achava mesmo que eles eram
revolucionários, que os bancos tradicionais eram muito maléficos por cobrarem taxa, e de repente a gente percebeu que os bancos digitais, sem cobrar muitas dessas taxas, estavam todos tendo prejuízo. Eles passaram a ter lucro depois que começaram a cobrar alguma coisinha além, quando já se estabilizaram no mercado e a credibilidade deles já era suficiente para eles colocarem taxa. Então é isso que aconteceu. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Não esquece que na descrição também eu deixei um vídeo para você falando sobre as regulamentações que os bancos digitais sofrem, para você ter certeza se vale a pena ou não manter a sua conta lá. Então assiste aí que eu te vejo lá.